Certamente isso afeta numa dimensão maior, mas a gente tem que lembrar também que muito antes da internet e das redes sociais, a gente já tinha casos de músicos como Chopin, por exemplo, que sofria, né, bastante para se apresentar em público. Então, de uma certa maneira, engraçado que quando a gente lê os tratados antigos, por exemplo, né, alguns falam um pouco disso. Você pega o Quantz, por exemplo, ele fala ele tem um capítulo sobre como se apresentar em público, o que você tem que prestar atenção e etc. Mas no final das contas, a maior parte não trata tanto disso, então a gente não tem uma literatura, pelo menos que eu saiba, né? Não sou especialista nesse assunto. Mas não tem uma literatura de como é que isso era tratado anteriormente, até porque a música era feita, obviamente, de uma maneira muito diferente do que aconteceu, né, no século XIX, né, que você já tinha concertos, né, você vê que Liszt instaurou, né, a estrutura que a gente tem de recitais. Então, realmente isso mudou bastante a dinâmica, mas eu imagino, por exemplo, que, não sei, pessoas como Fernando Sor, que chegavam, tinham que tocar uma música, às vezes duas músicas apenas, né, num evento, né, devia ser realmente uma situação de bastante pressão. Mas, de fato, isso você tem razão, a gente está vivendo uma época em que muitas mudanças profundas aconteceram e aconteceram de uma maneira muito rápida. A gente está se adaptando ainda a isso, né? Ou seja, estamos, obviamente, falando de um tema muito específico, que é a ansiedade de performance, mas essas mudanças valem para tudo, né? Tanto da nossa carreira, como você administra a sua carreira hoje em dia, é completamente diferente do que era há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, realmente essas mudanças foram muito importantes e impactantes, e isso realmente agrega, em geral, mas eu acho que existe, no nosso caso específico da música, isso é uma coisa que eu já venho refletindo há um bom tempo, muito vem da nossa própria formação. Se a gente para pensar um pouco com relação a isso, e fazendo esse link com memórias não muito agradáveis, né, de experiências que não foram tão boas, repare que a gente vai para a aula, você se prepara durante, digamos, uma semana, 2 semanas, você vai tocar para o seu professor e em geral, não sei se você já percebeu isso, mas a aula é muito focada no que você precisa melhorar. E dependendo de quem dê a aula para você, esses pontos débeis, seja da técnica, seja da música, seja do conhecimento musical em geral, são muito mais enfatizados do que você faz bem. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de sair da aula pensando, poxa, eu não toco nada, eu sou muito ruim, melhor eu fazer outra coisa da minha vida. Porque justamente a sensação que dava ao término da aula é de que não tinha feito absolutamente nenhum progresso, ou nada soou bem, né? Foi tudo realmente muito ruim. E aí você vai depois para uma masterclass, que é justamente uma aula em que você tem outras pessoas assistindo e, em geral, a dinâmica é muito parecida. E aí você vai num concurso e aí você tem um júri, né, que seleciona, às vezes você tem a oportunidade de conversar com os membros do júri para saber o que foi bom, o que foi ruim, mas nem sempre também. E, em geral, os concursos têm essa dinâmica que é bastante complicada, né? A primeira fase você toca, sei lá, 10, máximo 12, 15 minutos, e é isso. E aí, para quem justamente é o tipo de músico que começa um pouco mais devagar, que precisa de um pouco mais de tempo para se ambientar, né, com a atmosfera, acaba sendo bastante injusto do que aqueles que já chegam um pouco mais e conseguem se aclimatar de maneira mais rápida. Então, todo o processo, ele acaba muitas vezes com um efeito colateral, fazendo com que a pessoa se sinta realmente mal, né, consigo mesma. É uma coisa que eu venho notando, conversando com vários amigos também. E eu vejo que o que faz a diferença com relação a isso, muitas vezes, é o próprio professor com quem elas têm aula constantemente. Porque masterclass, a gente já viu masterclass de todo tipo, né? Eu já vi masterclass onde teve gente que chorou na frente de todo mundo, que o professor destruiu. Já vi masterclasses também que tanto faz, tanto fez. Então, assim, a gente já vê de tudo ali. E o masterclass é realmente um pouco difícil de você saber o que esperar. Mas quando você tem um professor que está ali com você, né, semanalmente ou mensalmente, que você trabalha constantemente, e aí que a gente vê normalmente o quanto isso é impactante em como a pessoa se vê,
normalmente, né, como músico. Eu noto que os professores que têm uma posição de incentivar mais os alunos, mais a se apresentarem, mais a se mostrarem, mais, e que trazem sempre muito mais palavras de confiança, de, poxa, você está tocando muito bem, gostando muito do seu trabalho, olha, você está evoluindo muito bem, são pessoas que os alunos, em geral, têm uma posição com relação ao palco, até a própria presença de palco é diferente. As pessoas chegam lá muito mais confiantes do que outros que tendem, até não querendo, né, prejudicar os alunos, mas que estão ali para mostrar todos os efeitos. Em geral, esses alunos chegam um pouco mais tímidos, mais inseguros, e isso acaba também afetando a gente por um bom tempo, né? E eu, porque também passei por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em como a gente lida com os nossos alunos também, porque o meio já é difícil por si só, né? São poucas as pessoas que conseguem se encaixar no mundo da música. Essa semana mesmo eu acabei descobrindo que um amigo alaudista acabou abandonando a música, né? Vai se dedicar a outra coisa agora. Então a gente vê que muita gente talentosa que também dedicou a vida inteira, em algum momento desiste porque realmente é uma profissão bastante difícil. E por si só já é difícil, né? Se encontrar hoje em dia no seu lugar na música. Então, acho que o trabalho do professor, além somente de mostrar o que o aluno tem que melhorar tecnicamente, musicalmente, com relação a coisas de estilo, articulação e etc., é também ter esse cuidado que vai além, né? Esse cuidado mais humano, digamos assim, né? De tentar entender aquela pessoa ali não somente como um aluno ou somente como uma pessoa que precisa de uma orientação musical, mas uma orientação mais ampla também, né?